O Conto da Aia. Essa obra é um romance distópico escrito pela canadense Margaret Atwood e publicado em 1985, no século XX. Porém, a história da obra se passa no futuro, por volta de 2195, no século XXI. O local em que se passa é chamado de República de Gilead, a parte vermelha do mapa, o antigo Estados Unidos, mas agora chamado de Nova Inglaterra, um governo totalitário, militar, teocrata e machista, que por conta de ataques terroristas e diminuição da fertilidade vinda da contaminação das mulheres por poluição e infecções sexualmente transmissíveis, ocorre uma reforma política onde o poder é tomado por um grupo da sociedade chamado de Filhos de Jacó, que impõem novas leis e tiram todos os direitos das mulheres, as dividem em classes com funções diferentes e específicas, cada qual com cores diferentes de roupa que as identificam na sociedade. E para contarmos melhor a história de Margaret Atwood, fizemos uma fotonovela, que é basicamente uma sequência de fotos com áudio descrevendo o enredo. Então relaxem e aproveitem. Tudo começou quando uma mudança drástica ocorreu. De repente, as mulheres começaram a perder seus empregos e serem perseguidas por soldados que pegavam seus filhos e as capturavam. E foi o que aconteceu com Alfred, ou June, antes da República, que se tornou uma aia, mulheres que eram criadas basicamente para procriação. Seu cotidiano era totalmente regrado e vigiado. As aias possuíam tarefas a cumprir em suas casas e deveriam obedecer sem questionar. Alfred havia acabado de chegar em sua nova casa e foi chamado para conversar por Serena Joy, sua mandante e esposa do comandante Fred. Entre aqui. Preste atenção. Quero ver você o mínimo possível. Se me trouxer problemas, darei o troco na mesma moeda. Está me entendendo? Sim, senhora. Não me chame de senhora. Você não é uma Marta. Quanto ao meu marido, ele é apenas o meu marido, até que a morte nos separe. Então Alfred parte para sua primeira tarefa. Ela vai até a cozinha e pega fichas de compra com Rita, a Marta. Ela então sai até o mercado junto com Offglen, e as aias sempre devem sair em pares, pois é uma forma de vigiar as ações da outra, para ninguém fugir do permitido. Bendito seja o fruto, diz Offglen. Que possa o senhor abrir. Responde Offred. Essa é a forma correta de cumprimento entre as aias. Então elas vão às compras e voltam para suas respectivas casas. Offred volta e vê Nick Blaine, o motorista do comandante. Nick mora em cima da garagem, tem baixo status e não possui uma esposa. Ela volta, entrega a cesta a Rita e vai para seu quarto descansar. Toma seu banho e vai deitar, relembrando sua vida antes de tudo, seus dias com sua filha, mas não por muito tempo, pois não é muito bom para ela. Tento não pensar demais. Como outras coisas agora, os pensamentos devem ser raciocinados. Há muita coisa em que não é produtivo pensar. Pensar pode prejudicar suas chances, e eu pretendo durar. Hoje acontecerá o ritual baseado na passagem da Bíblia da história de Jacó, onde o comandante deve realizar o ato do estupro, com o objetivo de ter filhos. Vendo, pois Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó: Dai-me filhos, ou senão eu morro. Gênesis, capítulo 30, versículo 1. O ritual acontecia e o tempo passava, mas Fred tinha um sentimento a mais por Alfred, e passou a chamá-la escondido para conversar, ler e jogar jogos de tabuleiro, que era proibido às aias. E ali ela viu uma forma de mudar sua rotina repetitiva, porém não sentia o mesmo que ele. Simultaneamente, Serena Joy pede para que Alfred comece a se relacionar com Nick, pois percebe que seu marido não conseguirá engravidá-la. Então faz isso pois não aguenta mais ter que participar dos rituais de estupro. E a Aya faz o que lhe foi pedido. Se relaciona com Nick, mas continua a relação sigilosa com o comandante por conta da adrenalina que dava a ela. Tempos depois, Alfred descobre que finalmente está grávida e começa a ser tratada muito bem por todos na casa. Até comia das melhores refeições feitas por Rita, para que seu bebê nasça saudável. A Aya vai até seu comandante e o fala sobre o acontecido. O humilha e diz que nunca será capaz de dar filhos à sua esposa. Serena descobre do caso de sua serva com seu marido. Ela fica irada e se decepciona com a falta de lealdade com o combinado que havia feito com ela, e a empurra ao chão. Diz que não quer ver sua cara e que vai criar muitos problemas a ela. Então Alfred conta para Nick todo o ocorrido, tendo que contar sobre Fred. Ele fica perplexo por descobrir, de repente, que havia outro homem na vida dela, mas diz que vai resolver tudo. Alfred parte para mais um de seus rituais, à noite dessa vez, onde o indivíduo que infringiu as leis é posto a sofrer consequências conforme o nível de sua ação. Nesse caso, o homem foi condenado a estupro, e como de se esperar, foi morto grotescamente pelas aias. Então volta para sua casa, pensando em tudo que passou nesses últimos tempos, imaginando o que poderia acontecer daquele momento em diante.
As coisas voltam ao normal. Como posso chamar isso de normal? Mas comparado com a manhã de hoje, é normal. Fico sentada em meu quarto, junto da janela, esperando. Esta poderia ser a última vez que eu tenho de esperar, mas não sei o que estou esperando. Então chega a hora em que Nick entra em seu quarto junto com os guardas, pega em seu braço e a leva para fora. Tudo vira um enorme alvoroço. Serena e Fred aparecem sem entender o que está acontecendo e tentam recuperar Alfred. Por fim, ela acaba a seguir Nick e se depara com um carro. Ela aceita entrar nele, mesmo sem saber o seu destino, mas prefere arriscar que continuar convivendo naquela casa. Se isto é o meu fim ou um novo começo, não tenho nenhum meio de saber. Eu me entreguei às mãos de desconhecidos, porque não há outro jeito. E assim eu entro, embarco na escuridão ali dentro, ou então na luz. A narrativa da serva acaba assim, sem o final certo. Porém, o livro ainda possui as notas históricas, onde dois professores chamados James Darcy Peixoto e Knott Wade analisam evidências e pistas sobre a história de Alfred e todo o contexto da República, e as apresentam na Convenção da Associação Histórica Internacional, mas ainda não é mostrado um fim para a história de nossa Haia. Ainda sobre a história do livro, existe uma adaptação para filme chamada de A Decadência de uma Espécie, de 1990, que não agradou muitos fãs da obra de Margaret Atwood. Também existe a série de 2017, reproduzida pelo serviço de streaming Hulu, chamada de The Handmaid's Tale, que é o nome do livro em inglês. Essa sim é muito bem avaliada. A série em sua primeira temporada, com 10 episódios, é bem fiel à história do livro, com algumas mudanças que não comprometem muito a história. A série fez tanto sucesso que já foi renovada para sua quarta temporada. E como se não fosse suficiente, Margaret ainda anunciou que esse ano lançará uma sequência do conto da Aya, chamada de The Testaments, Os Testamentos, em português, que se passará 15 anos após os acontecimentos de Conto da Aya, e contará a história a partir da perspectiva de 3 mulheres.